Essa é uma aula de revisão de Geografia do segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes, onde eu vou fazer a revisão das atividades que foram propostas na semana 9. A primeira atividade proposta foi com relação à aula sobre migrações e identidades regionais, a parte 3 desse tema. Nessa aula eu falei sobre a questão dos refugiados e a xenofobia e o avanço da xenofobia no mundo. A atividade proposta com relação a essa aula, na verdade, é uma atividade complementar ao conteúdo que foi visto. É uma atividade sobre refugiados sírios que, na verdade, vem complementar o conteúdo visto no volume 5. Então, a atividade proposta foi feita a partir de 3 questões, onde vocês fariam uma pesquisa sobre cada uma delas e fariam uma resposta sucinta com relação aos principais temas que deveriam ser abordados em cada questão. Então, a primeira questão: quais os principais motivos que levaram os cidadãos sírios a deixar o seu país? Então, uma resposta adequada seria que o principal motivo é a guerra civil, que teve início no país em 2011. Em decorrência desse conflito, uma série de privações começou a afetar a vida da população. Então, isso fez com que essa população migrasse, que buscasse refúgio em países vizinhos, já que além da destruição de cidades e atos violentos praticados contra essa população, elas passaram a enfrentar necessidades básicas, como, por exemplo, falta de água e alimentos. A segunda questão é quantas pessoas deixaram o país nos últimos anos, ou seja, desde 2009, quantas pessoas deixaram a Síria? Com o último levantamento de 2019, sabe-se que cerca de 6,7 milhões de pessoas já deixaram a Síria desde o início do conflito. Atualmente, essas pessoas habitam outros países ou estão alojadas em campos de refugiados em países vizinhos. Porém, dentro da própria Síria, há uma estimativa de que outros cerca de 6,5 milhões de pessoas estejam deslocadas de sua região de origem. Lembrando que existe o termo deslocados internos, quando esses refugiados são obrigados a deixar a sua região de origem, mas não deixam o próprio país. Na prática, isso tem o mesmo sentido e ocorre pelas mesmas causas de um refugiado, porém o fato da pessoa não deixar o próprio país recebe um termo diferente, que é deslocado interno. A terceira questão é quais os principais destinos dessa migração? Quer dizer, para onde os refugiados sírios vão, principalmente quando deixam o seu país? Os principais destinos são, como em outras situações de refugiados, principalmente países vizinhos. Nesse caso, os países que receberam a maior quantidade de imigrantes são Turquia, Líbano e Jordânia, que juntos já acolheram cerca de 5,2 milhões de sírios. No entanto, esses países eles têm argumentado recentemente que o acolhimento dessa população tem causado sérios problemas às suas economias. Então, além de limitar a entrada de refugiados, atualmente eles já começam a forçar o retorno dessas pessoas ao seu país de origem, inclusive já tendo sido registrados muitos atos de xenofobia. Uma outra atividade com relação a outra aula, a parte 4 do tema Migrações e Identidades Regionais, onde foi abordado o tema Principais Espaços de Tensão Xenofóbica, é a atividade da seção Hora do Estudo, que está disposta na página 48 do volume 5. Então, essa atividade ela compreende as respostas às questões 1, 2 e 3 propostas na página 48. A primeira delas é por que os países vizinhos constituem o principal destino dos refugiados. Então, fazendo um link com a atividade proposta anteriormente, o que leva esses migrantes, os refugiados, a buscarem como destino principalmente os países vizinhos? É uma questão associada à proximidade geográfica, já que muitas vezes esse tipo de migração é uma fuga, ou seja, as pessoas dispõem de poucos recursos e levam apenas o mínimo necessário para a sobrevivência em curto prazo. Portanto, esse tipo de migração ele não se assemelha a uma migração planejada.
e os países mais próximos acabam se tornando os principais destinos, já que muitas vezes basta cruzar a fronteira para que esses refugiados se sintam seguros em relação ao fato que motivou sua migração, que normalmente é um fator interno ao próprio país. A segunda questão é por que todo xenófobo é necessariamente racista? Ou esses dois sentimentos podem ocorrer de forma independente? Cite um exemplo. Embora sejam conceitos coexistentes, os conceitos de xenofobia e preconceito, algumas vezes eles podem se revelar de forma independente. A xenofobia, normalmente, ela está associada ao sentimento de posse em relação ao território. Ou seja, é uma hostilidade em relação ao migrante que chega naquele território como um ato, muitas vezes até inconsciente, de defesa. E esse sentido de hostilidade em relação aos imigrantes, ele pode muitas vezes não se associar a fatores étnicos e culturais. Já o racismo, ele pode ocorrer independente do local onde se dê a convivência. Então, exemplos disso são, por exemplo, migrantes da Europa Oriental que partem para a Europa Ocidental em busca de emprego. Então, exemplo disso são romenos, que quando migram para países da Europa Ocidental, eles passam a sofrer ações de xenofobia, mas isso não está relacionado à origem étnica deles. Isso ocorre principalmente em função das pessoas sentirem que seus empregos estão ameaçados pela chegada de romenos que aceitam ocupar postos de trabalho menos remunerados, pior remunerados ou com carga de trabalho maior, por exemplo. Já um exemplo oposto seria o que ocorre, por exemplo, com imigrantes africanos na Europa. Muitos desses imigrantes, eles sofrem ações, além de xenofobia, uma ação de preconceito. Então, isso ocorre muitas vezes independente dele ser um migrante ou não, já que a ação de preconceito muitas vezes está relacionada àquele tipo físico, àquele tipo étnico, independente dele estar ou não no país de origem. Então, são duas coisas que podem ocorrer juntas, mas necessariamente não estão relacionadas. Terceira questão. O xenófobo acredita que, se seu país fechar as fronteiras, impedindo as imigrações ilegais, o problema do desemprego interno estará resolvido. Então, justifique as razões pelas quais esse raciocínio não é correto. A incorreção está no fato de não se analisar, na maioria das vezes, os reais fatos geradores do desemprego em seu próprio país. Ou seja, não se considera muitas vezes que o imigrante, assim como o próprio agente da xenofobia, também é uma vítima do desemprego. Além disso, em muitos casos, a imigração pode ser essencial para a economia de determinado país e principalmente para o sistema previdenciário do país, como a gente viu em aulas anteriores, sendo o desemprego associado a outros fatores, como, por exemplo, a falta de qualificação profissional, que afeta tanto ao imigrante quanto ao nativo do próprio país. E a terceira atividade associada à aula População Brasileira, parte 1, a aula onde foi falado sobre a formação do povo brasileiro. Então, foi proposta a atividade da seção Cartografia, disposta na página 52 do volume 5. E nessa atividade, vocês deveriam responder a questão a partir dos itens A, B, C e D. A resposta a partir desse mapa que foi apresentado, onde ele apresenta a ocorrência das principais nações indígenas que habitavam o território que veio a ser o Brasil, antes de 1500. Então, a partir da análise desse mapa, e com a ajuda de um atlas qualquer, descrever de forma resumida a localização das 4 principais nações indígenas que foram destacadas anteriormente durante a aula. Principais no sentido de distribuição e de acúmulo populacional. Então, um mapa que poderia ter sido usado como referência é um mapa político do Brasil, onde você compararia a distribuição das principais nações com uma divisão político-administrativa. Então, a primeira nação, a nação Tupi-Guarani, lembrando que, como eu mencionei na aula,
São etnias diferentes, são aparentadas, muito semelhantes, principalmente na questão linguística, são línguas parecidas, mas não são homogêneas, a ponto de alguns considerarem duas nações distintas. A nação Tupi, que normalmente habitava mais as regiões litorâneas, e a nação Guarani, que tendia a habitar mais o interior. Mas considerando como uma nação mais do ponto de vista linguístico, onde elas habitavam? Então, na maior parte do litoral brasileiro, além do Pará, Amazonas e norte de Mato Grosso. Também no norte do Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, e em partes de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em partes de Minas Gerais, penetrando em sentido norte até o interior da Bahia e Pernambuco. A nação G habitava no sul do Brasil, em partes de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e na região central do país, desde o Mato Grosso do Sul até o Piauí e o Maranhão. Já a nação Aruaque habitava em porções do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, e na região norte, em porções do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. No caso desse último estado, pelo mapa é possível observar que elas habitavam principalmente na ilha de Marajó. É possível distinguir isso. E a nação Caribe, que habitava a região norte. E pela distribuição que o mapa confere, também é possível perceber que a ocorrência das áreas onde habitava essa nação era principalmente a partir da margem esquerda do rio Amazonas, ou seja, na parte norte da região amazônica, a partir da margem do principal rio, que é o rio Amazonas. Então, essas foram possíveis respostas para as questões que foram propostas a vocês na semana 9. E na próxima semana a gente continua dando sequência às atividades e de tempos em tempos vamos fazer uma revisão por aqui. Tá bom? Bom estudo e até a próxima aula.